Olá a todos, boa noite, boa tarde, pessoal, boa noite para o pessoal de Israel, boa tarde para o pessoal do Brasil. Que alegria, sem palavras, da gente poder, mais uma semana, Baruch Hashem, estar se encontrando e fazer pela segunda vez esse nosso encontro, esse encontro que a gente está tentando fazer, Bezrat Hashem, com muita ajuda de pessoas e com a ajuda de Hashem, sem dúvida nenhuma, porque nada a gente consegue fazer sem a ajuda dele, mas que a gente está tentando fazer 2 vezes por semana. Desculpa, 2 vezes a cada semana. Vocês podem ver que eu estou um pouco emocionado, e porque realmente esse projeto me emociona bastante. E nós vamos começar, em primeiro lugar, agradecendo mais uma vez a presença de todos e de todas, seja do pessoal de Israel, aqui já são 9 da noite, seja do pessoal do Brasil, que são 4 da tarde, o pessoal que está no meio do trabalho, o pessoal que já está pós-trabalho, já está de pijama, não importa como, o importante é a gente conseguir estar junto e estudar um pouquinho mais, pessoal. E hoje a gente está com uma novidade, que além da gente estar aqui no Zoom, eu estou fazendo essa transmissão também pelo Facebook, então é bom porque no final da aula de 2 semanas atrás, que a gente falou de Hanukkah, muitas pessoas me escreveram no particular, e também para a Raquel e para a Rosane, perguntando se a aula ficou gravada. Não tinha ficado, infelizmente, foi uma falha minha, peço desculpas desde já para todos, mas essa eu falei, erro, a gente faz uma vez só, depois a gente tenta consertar, e é isso que a gente está tentando fazer agora, por isso que está no Facebook, o Facebook está no meu nome, Fábio Erlich, e é só entrar lá, e a aula está sendo transmitida ao vivo, e, obviamente, também vai ficar lá para quem quiser depois compartilhar e ajudar a gente a divulgar esse projeto cada vez mais. Como nós falamos, na primeira vez, esse projeto, ele é um projeto que, depois de muitos e muitos pensamentos, a gente, Baruch Hashem, está conseguindo colocar em prática. Um projeto que a gente vai se encontrar a cada 2 semanas, e na primeira semana que a gente se encontrou, era festa de Hanukkah, então a gente entrou em assuntos de Hanukkah, falamos de coisas muito bonitas, assim eu espero que tenha sido, como algumas pessoas falaram, e a gente entrou um pouquinho na parte da tefilá, na parte que a gente traduz como reza, mas eu vou tentar mudar isso um pouquinho com vocês hoje, Bezrat Hashem. Mas a gente, principalmente, o que a gente vai tentar fazer nesses nossos encontros, e apesar de que essa aula a gente está chamando de aula 2, mas, na verdade, ela é a primeira aula. Ela é a primeira aula e nós vamos começar, como nós sempre fazemos nesse nosso projeto, dando aqui os nomes de pessoas que já faleceram e que não estão mais fisicamente conosco, para que essas pessoas possam ter a sua elevação espiritual, a elevação da sua alma, e também para a refuah shlemah, para a cura completa de pessoas que precisam. Então, se você quer fazer parte do projeto, entre em contato com a Raquel, com a Rosane. A gente vai ter muita alegria obviamente a Raquel está dando tchauzinho aí para todo mundo, a gente vai ter muita alegria de verdade em poder compartilhar isso também. É claro que a gente recebe com muita alegria todos. Então, vamos começar dedicando, pessoal. Nós iremos fazer esse estudo de hoje para Leilui Nishmat, para a elevação da alma de David ben Mordechai, Zichrono Livracha, Esther bat Sarah, Zichrono Livracha, Yitzhak ben Aziza, Zichrono Livracha, Ilana bat Simcha Rivka, Zichrono Livracha, Shmuel Yitzhak ben Chaim Shimon, Zichrono Livracha, Sara bat Yaakov, Zichrono Livracha, Chaim ben David, Zichrono Livracha, Zendla bat Chaim, Zichrono Livracha, Yisruel Tzvi ben Yitzhak Isaac, Zichrono Livracha, Latifi ben Moisés Alevi, Zichrono Livracha, Avraham ben Moisés Alevi, Zichrono Livracha, Eiri ben Zeilich, Zichrono Livracha, David Tzvi ben Yitzhak Be'er, Zichrono Livracha, Udel bat Yaakov Uri, Zichrono Livracha, Frida bat Yechezkiel, Zichrono Livracha, Esther bat Frida, Zichrono Livracha, Shimon Gershon ben Chaim, Zichrono Livracha, Yaakov ben Chaim, Zichrono Livracha, Sara bat Rachel, Zichrono Livracha, e para refuah shlemah nós vamos pedir para a cura completa de Bezrat Hashem bat Yabat Abrama, de Jenny bat Sara, de Yaakov ben Jenny, de Shi ben Chaye Basser, e também de Nissim ben Shoshana, Nissim Kalili Bokai,
שתהיה רפואה שלמה, e também de Eliel Shaul Ben Sara, Betor Shear Rolei Israel. Foram muitos nomes, mas a gente sabe, como eu já falei na primeira vez, a importância que a gente tem de falar cada nome e que a gente possa direcionar toda essa elevação espiritual que a gente vai ter nessa aula de hoje, Bezrat Hashem, que a gente possa direcionar isso para essas pessoas, para esses entes queridos que não estão mais aqui do nosso lado e para as pessoas que precisam de cura, que elas possam ter brevemente a sua cura dentre todos os enfermos de Am Israel. Bom, começamos então. 9 minutinhos aí para a gente poder falar alguma coisa. Raquel já deu ok para mim, então, se ela deu ok, vamos lá. Pessoal, eu vou contar algo para vocês. Eu sempre tive um sonho, desde que eu comecei a estudar um pouco mais e me aprofundar em alguns assuntos, eu sempre tive um sonho de tentar mostrar para as pessoas algo que eu, ao longo do tempo, consegui, de alguma maneira, me conectar. Porque a gente, graças a Deus, vive, acorda, tem os seus problemas, os seus desafios, as suas facilidades em alguma coisa, as dificuldades em muitas outras. Mas muitas vezes a gente acaba deixando de lado ou acaba tornando muitas vezes técnica a nossa vida e acaba deixando algo muito importante de lado que se chama o nosso coração. E quando você deixa na sua vida o coração de lado, infelizmente, muitas das suas ações, elas passam a não ter vida. Muitas das suas ações, elas são feitas, mas elas passam a não ter significado para você. É como se a gente estivesse, muitas vezes, no piloto automático. Você acorda, você liga o piloto automático até o momento que você vai dormir, você tira do piloto automático, dorme e acabou. Isso se chama rotina. Isso se chama a gente não trabalhar presentes, utensílios divinos que nós recebemos, todos nós recebemos, para poder conseguir fazer o que nós chamamos do canal direto, da linha direta, da conexão que nós temos o mérito de ter com o dono do mundo. Ninguém mais, ninguém menos do que o dono do mundo. Então, pessoal, isso é algo tão importante que eu me emocionei tanto quando eu estava preparando essa aula que eu resolvi fazer de uma maneira diferente hoje. Eu preparei um PowerPoint especialmente para essa aula e eu acho que o PowerPoint vai fazer a gente visualizar muita coisa e é óbvio que depois, quem quiser, quem precisar fazer alguma pergunta, a gente vai estar lá. Então, espero que vocês estejam prontos depois dessa introdução. Eu vou fazer aqui o share screen, só da minha tela. Espero que todos estejam vendo. Estão vendo? Acho que eu só estou vendo a Raquel aqui no vídeo. Raquel, você está vendo? Se você está vendo, então todo mundo está vendo. Maravilha. Pessoal, como eu falei, o nosso título é Alô, Deus. Podemos conversar? E a gente vai explicar como a tefilá, como a oração, ela é e tem que ser a nossa maneira de se conectar com Deus. E desde já eu quero fazer uma pequena introdução sobre isso. Será que essa é a única maneira que a gente tem? É óbvio que não. Mas a gente vai ver ao longo da nossa aula, e eu espero muito que a gente consiga fazer tudo, porque tem muita coisa linda que a gente preparou, Bezrat Hashem, que a gente consiga entender que a reza, ele é como a gente chama o tripé. Ele é tudo que a gente tem para poder conseguir literalmente tudo o que a gente quer na nossa vida. Ok? Então, a gente agora vai... Só um minuto que alguém colocou alguma coisa aqui no chat que eu não estou conseguindo ver. Ok. Ok. Bom, pessoal, espero que todos vocês estejam vendo. Então, a gente começa hoje a nossa primeira série dessa aula. Eu quero fazer, para a gente conseguir introduzir, eu quero fazer um pequeno histórico da tefilá.
Porque a tefilá, nós crescemos numa geração, e isso já vem há muito tempo, que, na realidade, essa geração é uma geração que a gente nasce e a gente já recebe de mão beijada, digamos assim, o famoso Sidur, ok? A gente recebe o Sidur, a gente sabe que o Sidur ele é chamado também de um livro de orações. A gente já vai falar sobre o Sidur, esperem um pouquinho. E a gente tem que entender de onde veio. Ou será que sempre as pessoas no mundo rezaram? Será que a tefilá ela foi algo que sempre existiu no mundo? Ou é algo que a gente se acostumou e, por isso, como eu falei, coloca no piloto automático? Então, quero trazer, basicamente, um pequeno histórico da tefilá. Pessoal, como todos nós sabemos, Deus cria o mundo em 6 dias. Aí vocês vão falar, uau, de novo a criação do mundo? Sim, porque toda a nossa história move para a criação do mundo. A criação do mundo é o startup para que a gente possa continuar, para que a gente possa, obviamente, aprender de cada coisa. Então, na criação do mundo, como vocês sabem, Deus a cada dia ele foi aumentando, ele foi acrescentando. E está escrito, pessoal, que até Adam Arishon, até o primeiro homem ser criado, ou seja, no 6º dia, Deus, apesar de já ter criado o conceito da chuva, não fez a chuva cair sobre a terra. Não fez a chuva cair sobre a plantação. Por quê? Explica o Midrash, porque não havia ninguém para pedir para Deus para que essa plantação, para que a vegetação, ela pudesse florescer. Então, se não havia ninguém, Deus não queria mandar isso. Ele queria mostrar para a gente, hoje, que, na realidade, Deus ele pode mandar tudo para o mundo. Deus não precisava do primeiro homem, de Adam Arishon, pedir para cair a chuva, para que a chuva caísse. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que Deus, como nós falamos, é Enod Milvador, não tem nada, ninguém a não ser Ele. Nada, absolutamente nada. Deus acolhe a rola, Ele pode tudo. Todos nós sabemos de tudo isso. Mas até o Adam estar no mundo, a chuva não caiu. De novo, o conceito da chuva estava criada, como nós falamos, mas a chuva não caiu. Estão pedindo também, pessoal, para fazer para Aharon Chaim Ben Yitzhak. Eu só não sei se é para Refuah Shlema ou Leilun Nishmat. Eu peço desculpa. Se puder colocar aqui para mim, eu agradeceria, só para ficar mais claro. Bom, enquanto não escrevem aqui para mim, eu vou continuando. Ana, a aula está sendo gravada. Desculpa, para Refuah Shlema, então, de Aharon Chaim Ben Yitzhak. Bezrat Hashem também, que seja essa nossa aula. Então, pessoal, a gente começa a ver que, para Deus, a tefilá tem um valor muito grande. Para ele, de alguma forma, ter segurado a chuva para esperar que o primeiro homem viesse para a terra, que ele fosse criado, e ele pedisse, a gente vê que existe algo muito interessante. Por quê? Porque a tefilá, e por isso que eu começo a dizer que eu não gosto da tradução de rezar. Eu acho que rezar é muito técnico, é muito dicionário Aurélio, é muito... você limitar muito o que significa tefilá. Tefilá, se a gente puder agora, logo nessa introdução, conceituar o que é tefilá, eu diria que tefilá, primeiro de tudo, se chama conexão. É você estar conectado com a fonte de tudo, que é Deus. Como nós falamos, Mekor Abraha, é a fonte de todas as bênçãos. É a fonte de tudo que a gente tem na nossa vida. Então, se é assim, a gente vê que logo na segunda geração no mundo, a gente tem a famosa história de Caim e Abel. A gente não vai entrar toda na história, mas a gente sabe que Caim e Abel, o grande problema que houve é que os dois tentaram trazer o que nós chamamos de korbanot.
Eles trouxeram uma oferenda a Deus. A gente traduz como oferenda, mas nós sabemos que a palavra korban, em hebraico, ela vem do verbo lekarev. Carol, vamos estar próximos. O korban, a oferenda, que muitas vezes a gente olha, né, somente da maneira que tinha que talvez muitas vezes abater um animal, mas a ideia principal de um korban é a kirva, é a proximidade que esse korban te dá a Deus. A Caim e Abel tentaram fazer exatamente isso. Óbvio, um fez de uma forma melhor, outro fez de uma forma pior, a gente sabe o que aconteceu no mundo. Mas, pessoal, a gente passa 10 gerações depois. Vem Noah. Noah, todos nós conhecemos. Geração do dilúvio. Está escrito, Vatimale Haaretz Hamas. A terra estava cheia de roubo, cheia de coisas erradas. E Noah, Tzadik Tamid Haya Betorotav, Eta Elohim Etalech Noah. Noah, ele era um justo. Por quê? Porque ele caminhava com Deus. E nós sabemos que depois de Noah ser salvo da Teivá, salvo daquele dilúvio que ele foi colocado dentro de uma arca, eu não vou entrar agora em todos os midrashim, que Deus empurrou Noah, mas não é o nosso tema agora isso. Mas quando Noah ele sai da Teivá, além dele fazer algo que resultou em coisas muito ruins, que foi plantar um vinhedo e depois se embriagar desse vinhedo, a gente não vai falar disso, mas Noah ele sente necessidade de quê? De trazer um korban. Ele sente necessidade de se aproximar a Deus. E aí, a gente pula mais 10 gerações, porque não dá para falar tudo e tudo, e a gente chega nos nossos 3 patriarcas. A gente chega na fonte de toda a ideia, das 3 ideias que a gente tem do que é verdadeiramente a tefilá. Então, se a gente, no segundo tópico, vocês podem ver, a gente colocou o primeiro a se comunicar com Deus através da tefilá, nós falamos que foi Adão, ok? E aí surge, pessoal, já a primeira pergunta que tem a ver também com o histórico das tefilot, que é quem decretou as tefilot que conhecemos hoje em dia? Ou seja, tudo isso que a gente faz hoje, ou o conceito até mesmo da tefilá, apesar de que, como nós dissemos, Adão já tinha feito, Caim e Abel, desculpa, também já tinham feito, Noah já tinha também feito, mas os 3 patriarcas, eles foram a base de tudo. Por isso, eu quero estudar com vocês hoje, e a minha ideia, pessoal, aqui, é a gente de verdade se aprofundar nas fontes judaicas. Eu não gosto somente de trazer, eu gosto de mostrar dentro, porque eu acho que isso traz um embasamento muito grande, a gente vê o uau, e além da gente, obviamente, conhecer um pouco mais da literatura judaica. Então, no Talmud, na Torá Oral, no Tratado de Brachot, na folha 26b, fala o seguinte, pessoal, acompanhem comigo. Nós estamos aqui na primeira palavra, ok? Opa, desculpa. Opa, não, calma. Dando spoiler. Pronto. Então, é o seguinte. Fala o seguinte, pessoal. Itmar. Itmar foi dito. Eu vou traduzir isso rápido porque vamos para a parte importante. Rabi Yossi be Rabi Hanina Amar. O Rabi Yossi, em nome do Rabi Hanina, disse tefilot, as orações, avot iknum. Quem decretou as orações? Os nossos patriarcas. E o Rabi Yoshua ben Levi, ele não concorda. Ele fala tefilot keneged temidim tiknum. Não, que as tefilot, elas foram decretadas por causa de uma oferenda, que era uma oferenda diária que tinha chamado Korban Tamid. Não vamos entrar agora nisso, pessoal. E aí vem o seguinte, onde está aí na segunda linha sublinhada. Quem entende hebraico pode acompanhar comigo. Avraham tiken tfilat shacharit. A prece, a oração da manhã, ela foi decretada por Avraham. De onde a gente sabe isso? Sheneemar vayashkem Avraham baboker elamakom asher amad sham. Que está escrito que Avraham, ele despertou pela manhã, ok? E ele se dirigiu para o lugar que ele viu a presença de Deus. A gente está falando aqui da Akedat Yitzhak, do momento da Akedat Yitzhak. A gente não vai entrar, obviamente, nessa história, mas Avraham, quando ele tem um mandamento de Deus de fazer alguma coisa, ele acorda de uma maneira muito, muito cedo. Ele desperta. Vayashkem Avraham baboker.
E esse sentido boker, amanhã que está escrito aqui, o que significa? Fala Gemara, ve'en amidah ela tefilá. Ou seja, quando está escrito que Abraham ele ficou amidah, ficou de pé, está dizendo, na verdade, que ele estava conversando com Deus, que ele estava se conectando com Deus. Segunda parte, Yitzhak tiken tfilat mincha. A oração da tarde foi Yitzhak. Por quê? Yitzhak Avinu, pessoal, está escrito que quando Eliezer, que era o servo de Abraham, foi buscar uma esposa para ele, e ele volta com o Rivka. Eu estou encurtando muito a história, tá bom? Para a gente poder fazer cada vez mais, tentar cada vez mais coisas. Então ele vê, está escrito que eles estão voltando, Eliezer está voltando com o Rivka, e está escrito o passuque está aqui, Vayetze Yitzhak lasuach basadem lifnot arev. Yitzhak saiu para lasuach. Lasuach, ele vem da linguagem sirá. O que é sirá? Sirá é um bate-papo. Sirá é uma conversa. Lembra do nosso assunto? Alô, Deus, podemos conversar? Yitzhak sai da sua tenda antes do anoitecer, ou seja, à tarde, para quê? Para lasuach. Vem a Gemara e fala, vem sirá ela tefilá. O que é sirá? O que é essa conversa? É a tefilá. E por último, a gente aprende de Yaakov. Yaakov tiken tfilat arvit. Yaakov, ele fixa, ele decreta a reza de arvit, a reza da noite, como está escrito, vaifga bamakom vayalen sham. Yaakov, quando está saindo, fugido da casa dos seus pais por causa do ódio do seu irmão, toda a história das bênçãos, a gente também não vai entrar nisso. Está escrito que ele vaifga bamakom, ele chegou num lugar, ok? Vayalen sham, lá ele dormiu. Fala Gemara, em pgia ela tefilá. A pgia aqui é no sentido de encontro. Yaakov, e ali a gente sabe que no lugar que ele dormiu, na verdade era o quê? Era o lugar que ele sonhou com a escada, que os anjos subiam e desciam, lembram disso? Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Que aquele lugar específico que Yaakov estava, ele era o lugar do Beit HaMikdash. Ele era o Har Moriá. E quando ele chega lá, vai Gaba Makom, ele tem um encontro com Deus. Ele tem uma reunião que não está marcada com Deus. Então a Gemara, primeiro aqui, ela vem tentar me mostrar 3 ideias que começam já a dar para a gente o gostinho do que é tefilá. Abraham, de manhã, ele fica de pé perante Deus. Yitzhak, à tarde, quer fazer uma sirá com Deus, quer bater o papo com Deus, e Yaakov se encontra com Deus à noite. Ele dorme lá, e a gente sabe do sonho, e quando ele acorda, ele fala, uau, se eu soubesse que esse lugar é tão sagrado, eu não dormiria. E aqui, só para vocês entenderem, pessoal, aqui na parte de baixo, a gente não vai falar sobre isso, mas aqui só está mostrando que também as tefilot, de acordo com a segunda opinião que a gente viu, tem uma ideia de terem sido decretadas de acordo com os korbanot. Por quê? Porque, como nós falamos, toda a finalidade do korban é aproximar o povo, a pessoa, a Deus. Não temos mais korbanot, então o que a gente tem que fazer agora? Tefilá. Porque a tefilá nos aproxima de Deus. Não esqueçam, pessoal, desses 3 conceitos que a gente falou, de Abraham, Yitzhak e Yaakov, que eles vão ser muito, mas muito importantes depois. Até aqui, espero que esteja tudo claro. Vamos passar para o próximo. Bom, pessoal, então a grande pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte, ok, já nasci, quando eu fiz 5, 6, 7 anos, 6 anos na Kita Aleph, a gente recebe o Sidur, né? Aquela foto linda que em Israel, na Kita Aleph, você recebe o Sidur, tem aquela foto que todo pai, toda mãe deve botar lá na moldura da sua casa, né? Da criança assim, segurando. Ok, a gente sabe e a gente aprende que o Sidur é uma maneira da gente se comunicar com Deus. Ok, a gente vai falar sobre isso. Mas antes disso, pessoal, como se dava a comunicação com Deus antes do Sidur ter sido criado? Então, eu encontrei um Rambam, um Maimônides. Pessoal, pasmem o que o Maimônides vai falar para a gente. Maimônides estava falando do século XII. Olha só.
Aqui a gente está, depois da linha em negrito e sublinhada. Imayara Gil, se era comum para a pessoa, marbe bitriná, ela pode fazer muitos pedidos, o bakashá, veimayá arel sfataim, medabek efi yecholto. Se a pessoa tinha algum problema na fala, ou seja, ela não conseguia falar muito, ela falava de acordo com a sua capacidade. O bechol et sheirtze. Vem o Rambam e fala a qualquer hora que essa pessoa quiser. Em outras palavras, o Rambam está falando para a gente, não tem hora fixa para você conversar com Deus. Tem hora para a gente fazer tfilot, shacharit, mincha e arvit. Isso sim tem um tempo específico. Mas algo que está acima do tempo é quando você quer, quando o seu coração está pedindo, e você quer agora entrar em contato com Deus. Vem orar e me fala, antes do Sidur ser criado, cada pessoa fazia de acordo com a sua capacidade. Tinha gente que rezava uma vez por dia. Tem gente que fazia muitas vezes. Ou seja, a gente tem que direcionar para o lugar do templo, a gente não vai entrar nisso agora. Até Ezra Sofer, a gente já vai falar dele no próximo slide de Ezra Sofer, de Moshe Rabbeinu até Ezra Sofer, era assim que funcionava. A pessoa quer, ela fala. Quantas vezes? Quantas você quiser. De acordo com a sua capacidade. Se você tem facilidade, manda bala. Se está difícil, ok, não tem problema. Então a gente vê, pessoal, que até a época de Ezra Sofer, eu já vou colocar vocês numa linha do tempo interessantíssima, não existia uma ordem fixa nas tefilot. Não existia Sidur, mas foi necessária uma grande mudança. Por que, pessoal, foi necessária uma grande mudança? Eu trouxe aqui embaixo o Rambam, eu não vou ler tudo, porque, eu quero muito poder chegar, não na parte principal, mas no ponto do nosso shiur, mas o Rambam, vamos pegar aqui na quarta linha, o grande problema que aconteceu, como vocês devem saber, foi a destruição do primeiro templo sagrado. Ano menos 586, ok? Ou seja, o ano 586 antes da Era Comum, o que acontece? Destruição do primeiro templo, exílio dos judeus para onde? Babilônia. Muito bem. O que acontece na Babilônia, pessoal? O Rambam, ele vem aqui e ele fala que quando houve a Galut, essa Galut, esse exílio, ok? A gente começou a se misturar. A gente se misturou com Yavan, com os gregos. A gente se misturou com Parás. A gente se misturou com outros povos. E o que aconteceu? Am Israel começou a ter filhos numa terra que não era dele. E esses filhos, fala o Rambam, nitbalbelu, eles se assimilaram. Se assimilaram não só na cultura, assimilaram também Fatam, a sua língua. Ou seja, a língua que eles falavam. Então, cada um começou a falar uma língua diferente. Então, eles não sabiam o que era mais se comunicar com Deus. Muita gente nem sabia mais a língua hebraica. E aí, não existia uma língua comum entre eles. Então, a gente vem aqui no que está destacado. Quando começou a se misturar muitas outras línguas, quando Ezra Sofer olhou aquilo, Ezra Sofer foi um dos homens que motivou o povo judeu a voltar para Israel quando o segundo templo sagrado já estava de pé. Quando ele viu aquilo, Amdu vetiknu laem shmona esre barachot al seder. Veio Ezra Sofer e o seu Beit Din, que na verdade a gente vai chamar eles de Anshei Knesset Agdolah, e eles decretaram 18 brachot organizadas. Por quê? Shalosh Rishonot Shevach Lashem. As 3 primeiras são louvores a Deus. Shalosh Achronot Odaya. As 3 últimas são agradecimento. Ve'emtzayot. E as 13 do meio,
Yesh ba'en she'ilat kol advarim. A pessoa pode pedir o que ela quiser. Ou seja, eles organizaram para ajudar as pessoas a se comunicarem com Deus. Estava tudo perdido, pessoal. Assimilação. As pessoas não falavam mais a mesma língua. Como eu me comunico? Como eu posso fazer isso? Veio Ezra Sofer, ele olhou aquilo e falou, calma. Uma das maneiras que a gente tem para juntar esse povo, uma das maneiras que a gente tem de tornar algo único para que isso não se perca de vez, qual é? Eles falaram, vamos organizar o pensamento. Vamos colocar esse pensamento de forma organizada. E aí, o que acontece? A gente vê que esses pedidos, essas brachot do meio que são pedidos, eles são pedidos, na verdade, não só para o indivíduo, não só para o individual, desculpa, e sim para o coletivo. Ok? Para quê? Fala o Rambam, o Maimônides, para que as pessoas aprendam, e essa tefilá vai ser uma tefilá shlema, vai ser uma tefilá com plenitude, porque ela vai englobar tudo. Então a gente já começa a ver também que Ezra Sofer dá uma pequena dica para a gente do que significa tefilá. A gente trouxe o conceito dos nossos patriarcas, mas a gente vê que uma tefilá também, uma conversa, uma comunicação com Deus, ela não pode ser composta só de pedidos. Ela não pode ser composta só de drishot, né? De solicitações, de exigências. Ela tem uma ordem. E por que a gente tem essa ordem? Essa ordem ela tem tão somente, meus queridos e minhas queridas, para ajudar a cada um de nós a organizar o nosso pensamento, a organizar a nossa ideia de como chegar a Deus. Por isso que tem o louvor, você louva, mostra como Deus ele é grande, você pede e depois você agradece. É uma receita de bolo, como se fosse. Então, a pessoa que muitas vezes pede, e mais nada, ela provavelmente está errando na receita do bolo. Se você vai fazer um bolo e não vai colocar ovo, não vai colocar chocolate para fazer o bolo de chocolate, não vai dar certo, leve, com todas as diferenças do mundo. Exatamente acontece aqui. Quando a gente entende que a gente precisa desse ceder, não é para deixar a gente triste, não é para falar, uai, esse sidur mechayevoti, esse sidur me obriga. Não. É para que a gente possa chegar a um nível que provavelmente sozinhos nós não conseguiríamos chegar. Olha só por quê. Sidur. Daí vem o que a gente chama do sidur. Por quê? Quem organizou as nossas tefilot? Então, como eu coloquei, a gente já falou sobre isso, teve a destruição do primeiro templo sagrado, Shivat Sion, a gente pôde voltar para Israel, no ano menos 516, o segundo templo ele é erguido, ele ainda vai demorar para ser construído, digamos assim. Olha, preste atenção nas datas, porque é interessante. Ezra, ele volta de Bavel, ele volta da Babilônia em menos 458. E aqui começa o que a gente, quando ele vê a situação, ele chega em Israel, ele vê a situação, ele fala, gente, o que é isso? Eu preciso fazer alguma coisa. E vem ele, e a época dos Anshei Knesset Agdolá, que eram os 120 maiores sábios do povo judeu, está escrito, dentro deles tinham Neviim, profetas, pessoas que tinham Ruach HaKodesh, ou seja, eles tinham um nível espiritual muito, muito, muito grande. Mas, pessoal, olha que coisa interessantíssima. Vocês podem falar, mas, ok, entendi tudo que eles fizeram. O Rambam disse para a gente que quando Ezra viu isso, ele decretou que a gente deveria fazer 18 bênçãos, mas até aí, e aí? E tudo que a gente faz hoje? E tudo que a gente começa fazendo as bênçãos da manhã, Bricota Shachar, depois tem a parte dos Korbanot, né, da parte que a gente fala das oferendas, depois tem a parte da manhã, e tudo isso. Então, só para vocês entenderem, pessoal, desse momento de Ezra Sofer, eu estou falando de menos 458, até o ano de 853, século IX. Pessoal, a gente está falando aí de quase 1.300 anos depois, a gente não tem um sidur para organizar a nossa vida. O que a gente tem?
a gente tem um decreto de Shmoná Esrei Brachot, de 18 bênçãos, até que veio um rabino gigantesco, que foi o primeiro rabino da época dos Geonim, chamado Rav Amram Gaon, está aí para vocês, ano 853, e ele coloca para as pessoas o primeiro Sidur da história da humanidade. Antes, ainda, nesses 1.300 anos que a gente está falando, ainda era tudo o quê? Ainda era tudo oral. As pessoas aprendiam oralmente, mas não havia nada impresso. O Rav Amram Gaon, ele fez algo fenomenal. Ele organizou, ele colocou o ceder. E a gente vê, eu tenho como mostrar para vocês, mas é porque a gente está correndo contra o tempo um pouquinho, infelizmente, mas é incrível que existe esse Sidur. Esse Sidur foi encontrado no ano de 1865 só. Ou seja, olha que coisa interessantíssima, quase 1000 anos depois esse Sidur foi encontrado com um escrito incrível. E depois do Rav Amram Gaon, o segundo Sidur foi grande e famoso Rassag. Rav Saadia Gaon, 80 anos depois. Depois disso, como vocês podem ver aí, teve o Sidur Rashi, século XII, o Marzor Vitri, e etc. Pessoal, o Sidur que a gente tem nas nossas mãos hoje, ele começou a ser organizado dessa maneira a partir do século XV apenas. A gente está falando aí de uma história de 500 e pouquinhos anos. Ok? Até lá, é importante vocês entenderem isso, porque a gente acha que isso sempre existiu. A gente acha que Moshe Rabbeinu fazia a mesma tefilá que a gente faz hoje em dia, e não é verdade. Então é interessante para a gente poder entender, até para entender o conceito muito forte da tefilá, ok? E aí a gente vê que, ao longo do tempo, foram muitas vezes acrescentando algumas coisas, e etc., mas desde o século XV, a forma do Sidur, a ordem do Sidur, ninguém mexe. Até aqui, eu espero que esteja tudo bem. Para mim era muito importante mostrar um pouquinho da história, porque às vezes a gente se perde. Às vezes a gente acha que Avraham Avinu, quando ele queria conversar com Deus, ele abria o Sidur e ele fazia Birkot HaShachar. Isso não existia. Isso passou a existir, as 18 bênçãos, o que a gente chama de Amidah Shmoná Esrei, começou a existir só com Ezra Assofer no ano de 458 antes da Era Comum. Ok? Ótimo, pessoal. Espero que esteja tudo claro. Se não estiver claro, a gente faz depois. E a grande pergunta é, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Ganhei meu Sidur, mas para mim é um pouco difícil me conectar com ele. Eu, às vezes, não entendo hebraico. Às vezes, o que está escrito ali não me conecta com a minha realidade. Então, para a gente começar a trabalhar isso, eu quero trazer para vocês o Rav Kook. Avraham Yitzhak Cohen Kook, ele escreve o seguinte, pessoal. Prestem atenção, porque eu vou falar para vocês, essa frase que vocês vão ler agora, quando vocês forem conversar com Deus, eu espero que seja cada vez mais, depois dessa nossa aula, que vocês tenham isso na cabeça. Olhem só o que fala Moreno Verabeno Rav Kook. A Neshama, a nossa alma, e tamid mitpalelet. Nossa alma está sempre mitpalelet. Aí vocês vão falar, ué, calma, nossa alma está sempre rezando? Não. O que a gente falou que é tefilá? É kesher. É o encontro, é a ligação. A nossa alma está sempre com essa ligação. Yafa o mitrapeket al dodá belo shum hefsek klal. Fala o Rav Kook que a alma, ela voa, ela vai se elevando al dodá para o seu querido, para o seu amado. Lembra do Lechadodi? Lechadodi que não é dó de tio nem tia, e sim do meu amado, sem nenhuma interrupção. Essa é a alma. Ela, porém, quando você faz uma ação para se aproximar de Deus, então, a conexão da sua alma com Deus,
então ela vai se revelar. Essa conexão ela existe, mas ela está onde? Ela está dentro de você. Como você faz para revelar ela? Através das suas ações. Através de um passo que você precisa dar, muitas vezes, através de sair um pouco da passividade para poder chegar em algo grandioso no presente que nós temos de conversar com Deus. Vem o Rav Chaim Volozhin, no livro muito famoso chamado Nefesh HaChaim, ele fala o seguinte: muitas pessoas perguntavam para ele, Rav, quando eu estiver fazendo a minha tefilá, e a gente agora está falando da tefilá no Sidur, o que eu tenho que pensar? Tem que pensar em muitas kavanot, muitas intenções, e pensar em Kabbalah e etc. O Rav Chaim Volozhin fala o seguinte, pessoal, ao fazer a sua tefilá, não pensa em Torá, não pensa em mitzvot, não pensa nisso. Tão somente nas palavras por si só. Se você conseguir se concentrar nas palavras que você está dizendo, se as palavras não vão ser jogadas ao vento para poder terminar logo, isso é o suficiente para você pensar. Mas como eu não vou pensar em Torará no momento da tefilá, tira tudo. Muito mais os assuntos mundanos. A gente sabe, tem até uma piada muito interessante que se fala, e infelizmente ela é verdadeira, que a maior segulá, né, a maior... eu esqueci como é que o Daniel me traduziu semana passada, eu esqueci como é que é segulá. Bom, há 2 semanas, na verdade, mas esqueci. Pessoal, a maior segulá que tem, espero que todos saibam o que é. Não é simpatia, mas... a maior segulá que tem para você lembrar... Opa, já vi que alguém escreveu aqui, cadê? Simpatia, ok, beleza. Simpatia, mas no bom sentido, óbvio. A maior segulá que tem para a pessoa poder lembrar de alguma coisa que ela esqueceu é começar a fazer tefilá. Você esqueceu que você pagou, você vai lembrar de tudo. A tua tefilá me dá, que é o momento mais sagrado que a gente vai falar sobre isso não hoje. Você lembra de tudo, lembra da conta que você não pagou, lembra da sua agenda, lembra de tudo. Então, se você esqueceu, tem uma segulá para fazer isso. Não façam. Mas o Rav Chaim Volozhin fala, pensa somente no que você está lendo. Pensa só nas palavras. Ou seja, além da tradução de cada palavra, pessoal, nós temos que ter consciência e saber que o nível que nós chegamos com a tefilá no Sidur é um nível que ele tem o poder de mudar os mundos espirituais e o mundo físico. Por quê? Porque a gente vê, pessoal, que dentro da tefilá, os Anshei Knesset Agdolá, quando eles decretam a Amidá, eu vou falar agora basicamente da Amidá, que todos nós sabemos é a parte mais importante das 3 tefilot que a gente tem. Ali dentro estão escondidos os reparos, os tikkunim que o mundo ele precisa, e quanto mais você faz, você acrescenta com aquele anterior. O Rav Kook fala que quando você faz, por exemplo, uma tefilá hoje, essa tefilá, ela é como se ela estivesse bombeando vida em você, na sua alma, no seu corpo, até a próxima. Quando você vai fazer a sua próxima tefilá, não é que tudo aquilo que você fez vai embora, você acrescenta fôlego. Se antes você tinha fôlego para 90 minutos da famosa partida de futebol, agora você tem fôlego para jogar a prorrogação. E assim sucessivamente. A gente aumenta, a gente acrescenta. Ok? Por isso a gente vê, pessoal, por isso que foi necessário que tivessem pessoas de um nível muito elevado, como o Anshei Knesset Agdolá, para colocar nas nossas bocas as palavras exatas. Ou seja, a gente ganhou um presente com o Sidur. A gente não pode olhar o Sidur como um fardo. A gente não pode olhar o Sidur como algo pesado. É verdade que é difícil. É verdade que é difícil, mas a gente sabe que quanto mais difícil é alguma coisa, o mérito e a recompensa e o nível que a gente pode chegar, ele também é muito maior. É gigantesco, se a gente pode assim dizer. Ou seja, a gente tem que entender, pessoal, que o nível que a gente chega numa tefilá, que a gente faz dentro do Sidur, é um nível muito, mas muito alto, que a gente consegue reparar muitas coisas em mundos espirituais
e mundos físicos e, obviamente, também na nossa vida. Agora, a gente poder dar seguimento, a gente vê que, além de toda essa construtividade que a gente viu, a gente vê que a intenção final deles era organizar e dar uma oportunidade a todos. Ou seja, se Anshei Knesset Agdolá, se Ezra Sofer não fizesse isso, o que ia acontecer? Só os grandes tzadikim, as pessoas muito conectadas a Deus, elas iam saber como fazer isso. Ele dá uma oportunidade a você, que às vezes não nasceu nesse meio, para você chegar e ter a oportunidade que todo mundo tem. Não importa o seu nível espiritual, não importa o seu nível de conhecimento. A usar, como eu coloquei aqui, a comunicação tão importante e essencial na vida de todos nós, que sem ela, a pessoa não conseguiria sequer saber por onde começar. Então, a tefilá que a gente tem no Sidur, ela tem esse poder, ela tem essa força, ela tem níveis que a gente não consegue imaginar. Poxa, mas é muito difícil. Então, aí vem o segundo ponto. E é por isso que cada pessoa ela tem que se esforçar em conhecer um pouco mais, entender um pouco mais as palavras, a tradução e o momento que se encontra nesse papo diário com o dono do mundo. Ou seja, pessoal, eu quero contar algo para vocês. Quando eu comecei a voltar em Teshuvá, e eu comecei a me deparar com o Sidur, mais uma vez na minha vida, depois de ter deixado ele de lado por algum tempo, eu tive essa mesma pergunta. Eu falava, o que ele quer dizer para mim? O que esse Sidur e eu, a gente tem a ver? Parece que a gente está desconectado. Né? Pensem em vocês. A gente fala muitas vezes, poxa, Deus, a Shiva Shoftei no Kevarishoná, faz com que os nossos juízes vão voltar como antiga. Quem quer voltar juiz como antigamente? Não é verdade? E a gente às vezes fica... Então, o que eu fiz? Eu peguei um Sidur traduzido e eu peguei o meu Sidur, que eu gostava de fazer, tefilá todos os dias, e em cima de cada palavra que eu não sabia, eu colocava a tradução. Por quê? Porque eu sabia que eu precisava me conectar, não por uma obrigação, porque eu sabia que aquele livro ali tem segredos que, numa comunicação minha com Deus normal, eu jamais conseguiria chegar no nível que eu tenho quando eu estou dentro do Sidur. E é por isso, pessoal, que vem o Rav Kook, olha o que o Rav Kook ele fala, desse esforço que a pessoa tem. Todo o tempo que a pessoa não estudar para si mesmo, que vai ficar claro para ele como é grande, como é elevada a alma do ser humano, o Malat Israel, a alma do povo, o Malat Haaretz HaKadoshá, e como a Eretz Israel ela é muito elevada, וההשתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבניין המקדש, e a ligação propícia, adequada de cada um com a construção do Beit HaMikdash, וגדולת ישראל, a grandeza de Israel, והתרוממותם בעולם, e como eles têm que se elevar, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. Ele fala que enquanto você não entender que você, a sua malá, enquanto você não entender, não se esforçar, é como se você não tivesse conseguido provar o gosto desse trabalho que se chama tefilá. Porque a tefilá, nossos sábios falam, Eizoi avodá shebalev arei zot tefilá. O trabalho que a gente faz com o coração é tefilá, é um trabalho. Por que é um trabalho? Porque você precisa se esforçar. A gente tem que sair um pouco dessa geração de século XXI, de ano 2021, adeus anos velhos, feliz ano novo 2021, por aí, de que a gente senta e recebe tudo, geração do Google, geração de internet que a gente recebe. A gente tem que entender que a gente precisa se esforçar. E esse esforço é o que vai construir cada um de nós. Então, a grande pergunta é, a gente já está se encaminhando para o final,
o que eu faço se eu não consigo me conectar ao Sidur? Não dá. Já tentei. Poxa, o Fábio disse que talvez eu tinha que me esforçar um pouco mais, entender um pouco mais a tradução. Tudo isso é verdade. Tudo isso tá ok, mas não consigo. Não dá. Zeu, o que eu faço? Fecho a porta e acabou? Ou faço apenas do meu coração? Então, pessoal, o primeiro ponto, e aqui é o primeiro item que eu falo, o primeiro ponto para a gente mudar é mudar a maneira de olhar o Sidur. Ou seja, aquilo que eu falei antes. Não olha para o Sidur como um fardo. Olha para ele como um presente. Você ganha um presente de qualquer pessoa, do seu amigo mais querido, ou do seu inimigo oculto. Você abre o presente e você não sabe como manusear esse presente. O que você faz? O que você faz? Você vai aprender, não é verdade? Você vai querer aprender. Você vai querer entender como manusear. Então, muda a maneira de observar o Sidur. O Sidur, ao invés de você olhar ele como uma obrigação, como um peso, olha para ele como um mérito. Pensem vocês que é um mérito que a gente pode falar as mesmas coisas. O maior sábio da geração e o maior perverso da geração, se os dois querem fazer uma tefilá, eles podem fazer a mesma tefilá. E aqui vem o segundo ponto, que é a técnica e a prova da sua vida. Vamos parar de olhar o Sidur só de uma maneira técnica. Olhar o Sidur para começar e terminar. Olhar o Sidur para, poxa, é muito complicado. Como a gente pode, obviamente, se conectar a algo que, sabe, vamos fazer logo, vamos acabar logo, essa é a nossa vida hoje em dia. Então, calma, por isso que, pela halahá, pessoal, pela lei judaica, é melhor você fazer poucas partes do Sidur com muita kavaná, com muita intenção, do que fazer o Sidur inteiro e não entender bolhufas do que você fez. Mas o que eu faço? É exatamente isso. Sidur não é técnica. Sidur é seder. É colocar uma ordem na sua vida. É a prova da sua vida. É o momento que você vai mostrar quem você é. E o segundo ponto é leitura versus coração. Não olhe o Sidur como um livro de leitura. Olhe o Sidur como algo que você vai colocar dentro dele o coração. Porque quando você colocar nele o coração, o que vai sair daqui são coisas espetaculares, eu garanto a vocês. Só que a gente tem que se esforçar. Segundo ponto, pessoal, os interesses mudam de acordo com o tempo e a idade de cada um. Por exemplo, uma criança de 8, 9 anos, se ela vai fazer a tefilá, a mesma tefilá que a gente faz, o que ela vai estar pedindo? Ela vai estar preocupada com parnassá? Ela vai estar preocupada com algumas coisas para os adultos tomar? Então, os interesses mudam. Mas os interesses mudam, mas o principal de tudo é você entender que você tem que se adequar ao que é correto na vida. É óbvio que uma pessoa, quando está com seus 30 anos, ela precisa casar, 40 anos precisa, não sei, educar, 50 anos vira, não sei, cada um na sua fase de vida. Mas é claro que os seus pedidos, eles mudam. Mas os seus pedidos, eles podem estar imersos dentro desse universo maravilhoso chamado Sidur, que não tem que ser visto como uma obrigação, como um peso, que não tem que ser visto como uma técnica e não tem que ser visto como um livro de leitura. Quem olha o Sidur assim, está na hora de começar a mudar. Pessoal, terceiro ponto, valores da vida e a conexão com o seu povo e a sua terra. Pensem na tefilá que a gente vê no Sidur. A gente fala sobre os valores verdadeiros na vida. A gente fala sobre a conexão com o Am Israel, com o Eretz Israel. Olha quanta coisa a gente ganha. Se a gente mudar isso um pouco também na nossa vida, talvez a gente sim consiga se conectar melhor ao Sidur. O quarto ponto, individualismo versus egoísmo. Ok? Ou seja, na verdade, a gente vê que quando os Anshem Knesset Agdolá e Ezra Sofer decretaram as tefilot, nós fazemos as tefilot no plural.
Eu não vou ser uma pessoa egocêntrica. Eu vou agora, eu estou no canal, eu estou no tzinor, nessa conexão com Deus, eu não vou pensar só em mim. Não existe individualismo na nossa tefilá. Nossa tefilá é para todos. E é por isso que existe uma Gemara que fala que a pessoa que precisa de alguma coisa e ela pede pelo seu amigo, ela vai ser recompensada primeiro. Por quê? Porque você não está pensando em você. Ou seja, a tefilá faz a gente não ser egoísta. E, por último, nesse ponto, humildade versus orgulho. A tefilá você faz porque você entende que, no final das contas, pessoal, a gente não consegue nada na vida sozinho. Nem acordar sozinho a gente consegue. Nem fazer as nossas necessidades básicas, fisiológicas na vida a gente consegue sozinho. Tudo isso, o que precisa? De Deus. Seja de Deus para despertar a gente, seja de Deus para colocar no nosso corpo orifícios, seja em Deus para a gente, para tudo, para qualquer coisa, para qualquer situação. Então, isso te traz humildade. Por quê? Porque você vê, você não pode tudo sozinho. Existe um versículo no livro de Dvarim, de Deuteronômio, que fala que quando a pessoa plantar e começar a ter muita fartura no seu campo, tem que tomar muito cuidado para não pensar não pensa que é a tua força que fez isso. O seu esforço fez isso. A sua tefilá fez isso. Mas no final das contas a gente sabe que a gente tem que ter humildade para reconhecer que a gente não consegue nada sozinho. A gente faz o nosso esforço. Esse mundo é mundo de se esforçar. É o mundo da gente agir, da gente live all, da gente fazer o que a gente chama de peulá, da gente fazer as nossas atividades. Mas no final das contas, se vai dar certo ou não, não depende só da gente. Ou seja, o Sidur traz para a gente também, e a Tefilá, obviamente, a ideia da humildade, de sermos pessoas humildes. Para a gente realmente terminar, pessoal, eu sei que a gente já está quase no tempo. Vem a famosa pergunta. Depois da gente entender o nível, depois da gente entender como nós falamos a grandeza que tem no Sidur, então vem a famosa pergunta que a gente começou. Então, eu posso mesmo assim bater aquele papo com Deus a qualquer hora? Ou seja, entendi que o Sidur é importante, vou me esforçar para entender, mas fora o Sidur, eu posso fazer o que eu quero? Posso falar com Deus a hora que eu quero? Pessoal, então agora é o momento da gente entender que tefilá não é rezar. Muito mais do que isso. O que é tefilá? Primeiro ponto, é um mifkash. É um encontro com Deus, porém, sem a necessidade de marcar a hora. Você quer? Começa. Seu coração está mandando, a sua cabeça, a sua consciência está mandando. Você quer agora parar, agradecer, falar, Deus, eu te amo, Deus, obrigado, Deus, por favor. Você está livre, não precisa marcar a hora. Não precisa nem bater na porta. É só chegar. Chega que ele está te esperando. O segundo é um meio de encontrar e modelar a sua personalidade. A tefilá, ela mostra quem sou eu de verdade. Você começa a entender um pouco mais quem é você de verdade. Quando você trabalha todos esses aspectos e entende que, sim, você pode bater aquele papo com Deus a qualquer hora do dia. Como nós dissemos também no início, lembrar é uma maneira de se aproximar, de estar mais perto a Deus, e também, como nós falamos, é um trabalho que a gente faz com o coração. Se vocês me perguntassem o que vale mais, uma tefilá no Sidur ou uma tefilá feita com as nossas palavras, do nosso coração? Pergunta dificílima. Quem sou eu para ter certeza? Mas, na minha humilde opinião, o que eu falaria para vocês é que o ideal é a gente conseguir lechalev, a gente conseguir juntar as duas.
fazer a tefilá, que a gente mostrou a importância, o nível que a gente chega dentro do Sidur com o nosso coração, com a vontade, com o entendimento, com alegria, não com técnica, não com tristeza, não com obrigação, com alegria. E é óbvio que as tefilot que a gente faz dentro do Sidur, pessoal, não tira o nosso mérito e o presente divino que a gente tem todos os dias de poder bater um papo com ele a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo. Sobre o quê? Sobre o que você quiser. Ah, mas será que eu vou incomodar Deus com coisas tão pequenas? Sim, pode incomodar, mas não deixa de lado, como a gente falou, o Sidur. Ou seja, o ideal é a gente conseguir trabalhar esses dois momentos. O ideal é a gente conseguir ter no nosso dia as tefilot, que elas são sidurot, que elas são organizadas, como nós falamos da palavra sidur, mas as tefilot que a gente faz do nosso coração, da nossa vontade, do momento que a gente se conecta com a natureza, do momento que a gente se conecta com os céus, com o mar, com tudo isso, não tem limite. Tefilá não tem limite. Agora eu acho, vocês estão entendendo um pouquinho mais porque a gente não pode falar que nós estamos indo rezar. Eu estou indo conversar. Eu estou indo me encontrar com Deus. Eu estou indo me aproximar a Deus. E é por isso, pessoal, que eu garanto a vocês, não por mim particularmente, mas por tudo que a gente estuda, por tudo que a gente observa dos nossos livros sagrados, e assim a gente termina. Se eu perguntasse a vocês qual é o propósito da vida, qual o propósito disso tudo? 120 anos aqui, muito bem vividos, Bezerra Hashem. Qual o propósito? Eu posso garantir a vocês que a ideia é a gente conectar-se a Deus, ou seja, estar com aquela ligação, como a gente falou, kesher. Isso a tefilá faz, e a tefilá, ela é um meio de estabelecer essa conexão. Se você quer estar conectado, não ao Wi-Fi da tua casa, não ao 4G, se você quer estar conectado a Ele, ao dono do mundo, então é o momento da gente trabalhar esse conceito chamado tefilá. E assim a gente vê, de uma forma muito clara e muito verdadeira, aonde a gente tem que colocar o ponto principal da nossa vida. Não podemos ser, digamos assim, humildes em achar, não com humildade, a humildade negativa, humildes em achar, poxa, eu sou muito pequeno para a grandeza de Deus. Ele quer isso de você. Adam Arishon, o mundo só teve chuva quando ele veio e pediu. Então, você quer algo na tua vida? Você quer uma mudança? Fala. Conversa. Se encontra. Se aproxima a ele. Seja de uma forma organizada através do Sidur, seja através do seu coração, ou seja, fazendo a junção dos dois. Que a gente, Bezrat Hashem, possa realmente ter esse mérito de se conectar a ele, de entender que o propósito da vida é se conectar e que a gente use esse presente, essa ferramenta na nossa vida, chamada tefilá, para poder chegar a níveis cada vez mais elevados, não só em mundos espirituais, mas também em mundos físicos. Mas não esquecendo da receita de bolo que a gente recebeu. Não esquecendo que a gente precisa tentar organizar, não só pedir, não só exigir. Louve, agradeça. Você vai entender, pessoal, que a vida ela vai ter outro significado. Se você usar esse segredo que a gente tem nas nossas mãos para poder se conectar a Deus, eu garanto a vocês
que a sua vida vai ter outro significado. Você vai ter momentos de agradecer, de louvar, de pedir, e você depois vai entender que tudo isso no final é uma coisa só. Só que para isso é uma vodá, é um trabalho, e a gente vai chegar lá com a ajuda, Bezrat Hashem de Hashem, e também, se Deus quiser, com a ajuda desses nossos shurim. Quero muito agradecer a todos a presença. Desculpa que a gente ficou um pouquinho mais, mas realmente eu acho que são assuntos muito, muito, muito importantes que a gente tem que falar por aqui. Obviamente, agradecer em todos os sentidos aí a Raquel e a Rosane por estarem mexendo mundos e fundos aí para esse projeto acontecer. Só alegrias. Eu vou passar aqui a palavra para a Raquel. Raquel, você quer falar isso? Espera aí. Me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Não, deixa... primeiro de tudo, foi uma ótima aula. Obrigada. Obrigada a você, a Rosane, e para todos também que estão ajudando a divulgar e com propostas e tipping, e todas as pessoas que também estão falando comigo, estão querendo participar desse projeto. Realmente é muito emocionante, cara, assim, ver tipo, que tem bastante gente querendo se envolver com essas aulas. A gente só está assim no comecinho. Se Deus quiser, a gente vai ter ainda bastantes aulas, bastantes encontros. E por mim, pode deixar agora abrir o microfone de todo mundo. Quem quiser falar, fala, bagunça. Pode. Rosane quer falar? Rosane está com cara de quem quer falar. Cada um pode falar, se alguém quiser abrir o microfone, fiquem muito, muito, muito à vontade. Parabéns, Fábio.